Leitura do Santo Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e entendidos, e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi o teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bom, eu gostaria de trazer hoje aqui uma reflexão, não é para ser uma homilia, nada do tipo, é uma reflexão a qual eu estava fazendo hoje de manhã sobre o evangelho de hoje, que é esse evangelho que eu acabei de ler, porque ele tem uma frase muito interessante que Jesus diz nessa oração que ele faz a Deus Pai, ele diz: Escondestes estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Quer dizer, existem coisas que Deus escolheu revelar àqueles que, de acordo com o mundo, não têm o entendimento, não têm a sabedoria. Os mistérios de Deus. Né? É um evangelho. Ele não fala o que são essas coisas aqui nesses versículos. Mas ele fala a quem essas coisas foram reveladas, que são aos simples, aos humildes. Aqueles que reconhecem o mistério das verdades de Deus. Porque existe um grande problema que a gente que a gente pensar que a gente consegue entender o mistério de Deus. Porque os mistérios de Deus estão muito acima do nosso entendimento. Isso não significa que a gente não deve tentar entender as verdades de fé e os mistérios. Mas tentando entender, reconhecer que a plenitude desse entendimento não cabe a nós. Uma vez Santo Agostinho estava andando pela uma praia, e quando ele tentava entender o mistério da Santíssima Trindade, é uma história muito bonita, ele tentava entender então a Santíssima Trindade e ele estava vendo uma criança, e uma criança que pegava ela e estava do lado do mar, né? Então ela pegava a água do mar, ela cavava um buraquinho na areia, pegava a água do mar, trazia para esse buraquinho. Ia lá até o mar, pegava mais água e trazia para o buraquinho. E assim ia fazendo. Santo Agostinho, então, intrigado, chegou para a criança e falou: O que que você está fazendo? E a criança falou: Eu estou tentando pôr toda a água do mar, do oceano inteiro dentro desse buraco. Santo Agostinho olhou para ele, assim, para a criança, deve ter dado risada e falado: Isso é impossível. Nesse mesmo instante, um anjo apareceu para Santo Agostinho e disse: Em verdade, eu vos digo que é mais fácil essa criança pôr toda a água do oceano inteiro dentro desse buraquinho do que você compreender a Santíssima Trindade. O Chesterton, que é um escritor inglês, dizia que a diferença entre um louco e um poeta é que o louco vê o mistério e tenta pôr o mistério dentro da cabeça dele. E a cabeça dele acaba explodindo, ele fica louco. Enquanto o poeta vê o mistério, e diferente do louco, o poeta tenta pôr a cabeça dele dentro do mistério. E daí ele contempla, ele admira. A soberba tira esse elemento da admiração, esse elemento da contemplação, pois nós nos pomos acima do lugar que nos é devido, que é o lugar de humilhados olhar para cima e contemplar. A palavra admirar mesmo vem do latim mirandum, que significa milagre. Ou seja, essa ação de nós reconhecermos é algo maior, é algo de Deus. Não cabe a mim querer entender. E com humildade, reconhecer o grande mistério de Deus. E na humildade, sim, nós encontraremos a verdadeira verdade. Como disse Santa Teresa d'Ávila, a humildade é a verdade. Porque lá a gente vai encontrar que nós, por mais que buscamos, e de fato devemos buscar conhecer a Deus e seu coração, não importa quanto nós estudarmos, no fim das contas,
As palavras que vão ressoar no nosso coração vão ser aquelas que o padre diz depois da consagração. Eis o mistério da fé. E então, contemplaremos. A beleza e a grandeza dos mistérios de Deus estão muito além do nosso entendimento. E assim espero que louvaremos a Deus, pois Ele escondeu estas coisas aos sábios e entendidos e as revelou aos pequeninos e aos humildes. Então, é isso. Esse remédio para a loucura que é simplesmente a realidade de reconhecer há muito mais que aquilo que nós possamos entender no tempo presente. Até o Shakespeare chegou a dizer que há mais coisas entre o céu e a terra do que pode imaginar a nossa vã filosofia. E não para desprezar a filosofia, mas para enaltecer ainda mais o mistério que é maior do que todo o conhecimento humano, o mistério da fé. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.